Wagner, tem um vídeo muito legal seu que é falando para descobrir o preço justo de uma ação, de qualquer ação. Qual que é o segredo aí? Esse vídeo, na verdade, Legal. assim, eu resumi basicamente todo o contexto macro, o fundamento dentro do gráfico, né? Como a maioria dos operadores. Ele vê aqui e ele tem lá, sei lá, 30 mil, 50 mil para investir. Qual conselho você daria para ele? Investir no exterior, investir aqui fora, segurar o dinheiro? Qual que é o conselho? Que eu Olha, acho que- o pequeno investidor, eu acho que ele está livre ainda, porque o pequeno investidor, eu acho que ele está livre ainda, porque a gente tem os sistemas de crédito que garantem, né? Tem o FGC, que garante até determinado valor, 250 mil, né? Então, até 4 instituições, se não me engano. Então, acho que até 1 milhão ali, acho que é claro que gera assim uma preocupação, né? Pô, 1 milhão é dinheiro, né? pô. É grana. E o cara, às vezes, é o dinheiro que ele conseguiu a vida inteira. Mesmo assim, para esse investidor, eu acho que tá tranquilo. Ele tem uma garantia de que ele vai receber. Né? Ele pode aproveitar ali um CDB que tem a Pode, FGC, exatamente. algum título ali em renda fixa mesmo, Sim. que tenha essa segurança, né, do FGC. Isso. O que eu sugiro hoje, com o cenário macro, assim, todo mundo fala que a hora é boa de comprar é quando tá caindo, né? Mas com o cenário indefinido, não há nada que caiu muito que não caia mais. Caia mais, né? é verdade. Então, o que a gente não tem hoje? A gente não tem uma sustentabilidade da econômica, né? A gente não tem ainda um teto da inflação. A gente não tem ideia de para onde a inflação vai subir. Hoje a Inglaterra também voltou a subir a inflação acima de 2 dígitos. Inglaterra com inflação acima de 10. A Alemanha com inflação de 9. Zona do euro com inflação de 7. Estados Unidos agora voltando a subir a inflação. É muita inflação. Então o dinheiro automaticamente já vale menos. Então os juros eles vão ter que se segurar lá em cima ainda. Então o cenário econômico está muito ruim. O que a gente tem aqui dentro? Agora entra a parte boa dos juros altos, né? Porque os juros estando altos, por mais que se retenha a linha de crédito, é bom para o investidor. Porque hoje, se pegar a over, 13,65, né? Que é a Selic over, que é a remuneração da Selic. Sim. Hoje aqui dentro, tá todo mundo de fora vindo aqui para o Brasil. Verdade. Então hoje eu não acho que é um bom momento para dolarizar nada agora. Entendi. Nesse momento. Até porque o dólar tá caro lá fora. Tá caro mesmo. Com relação às paridades, o dólar tá caro. Então, o que eu sugiro hoje? Se eu tivesse, né? Eu tenho 50 mil aqui, renda fixa. Porque eu fico livre do risco e vou estar ganhando 3,65. Aliás, dependendo do título que eu... Hoje, a gente tem aí 6% mais IPCA. Exatamente. Que loucura isso, é muito juros. Exatamente. Se você for pegar hoje um título de renda fixa simples, você consegue segurar ele por 6 anos e dobrar o seu patrimônio, né? Exatamente. Em 6 anos ali, mais ou menos, vai dobrar um pouquinho mais que dobra o patrimônio, mas praticamente dobrou, pô. Sim. Se você for paciente, eu Né? tenho 50 mil, eu não vou usar agora. Travar ele para 5 anos, cara, é o melhor investimento que tem. Melhor. E mesmo que você tenha liquidez, ainda é um bom investimento, mas não precisa do dinheiro. Vou resgatar ele daqui a 5 anos. Você consegue pegar taxa boa Cara, pra você vai caramba. pegar uma bela de uma taxa. Então, para que você vai correr risco lá fora, num cenário indefinido? Porque a ideia, quando vem crise, a gente está falando aqui de uma curva de anos, né? E a curva mais curta é de 2 anos. Então, pelo menos nos próximos 2 anos, a gente já tem uma noção de que a gente vai sofrer um pouco. Então, por que eu vou correr risco lá fora? Ou correr risco na renda variável próprio aqui dentro, se eu tenho ali uma renda fixa pagando 3,65? Né? Essa visão é a visão que os estrangeiros estão tendo. Por isso que o Brasil está cheio de dólar, tá todo mundo vindo aqui tomar a taxa da gente. E colocar lá, porque realmente... E o Brasil, ele tem um histórico bom de pagador, né? Nos últimos anos, né? Então, ele tipo, não é um país que as pessoas veem ele com risco fiscal, que, pô... Eles ficam mudando muitas regras no meio do jogo, né? O Brasil, isso daí aconteceu já nas leis das estatais, Sim. do petróleo. Quem investiu em petróleo há pouco tempo, né? Nas petroleiras aqui do Brasil viu que eles colocaram um imposto a mais e tal. Mas, assim, questão de pagar o tesouro, ele tem um bom histórico, né? Na verdade, os últimos anos o Brasil melhorou bastante, né? A gente sempre olha pro risco de crédito, né? Que é o swap de crédito que nós olhamos, que é o CDS, que é o risco país, né? O CDS, ele nos últimos dias, pós-eleição, ele tem disparado um pouquinho. Ele é um belo indicador, porque ele faz conta dentro da... Ele é um dos indicadores que faz conta do preço do dinheiro do gringo aqui dentro. Ele entra na conta da paridade do dólar, ele entra na conta dos cupons cambiais, que é a porta de entrada dos gringos aqui dentro. Então, hoje, assim, o risco do Brasil, hoje, é exatamente o fiscal. A incerteza do novo governo, a incerteza de alteração de leis das estatais, muito político, tomando cargos importantes, BNDES, né? E isso é ruim para o Brasil. Mas o Brasil, para correr esse risco, o Brasil está pagando um prêmio muito bom.
Olha, tá tudo bagunçado aqui, mas o meu prêmio é 13,65. E aí? E aí? Né? Você não quer ficar num. Você quer ficar no 2% ali? Quer ficar no 2% garantido? Ó, é risco. É todo bagunçado, mas eu te garanto 13%. Entendeu onde que entra a Selic? Ali não é o Campus Neto o problema. É o mercado. O próprio investidor, olha, o Brasil tá todo bagunçado. O fiscal tá desarmado, não tem âncora fiscal, acabou de mudar de governo, o governo tá gastando muito, já liberou aí 200 bilhões aí para projetos sociais. O novo governo tem esse viés social, né? É muito socialista, vamos dizer assim. Então isso gera um risco maior para eu colocar meu dinheiro aí. Quanto é que vocês me pagam? E aí o mercado começa a puxar as taxas. É assim que é mais ou menos essa conta. E aí o Banco Central faz o quê? Ele olha para o mercado está pedindo tanto de taxa. Então a gente vai tentar aqui acordar com eles aqui por conta essas taxas vão ser as nossas próximas dívidas. Né? Então aí que entra toda essa jogada, né? Os juros estão altos, por razão, por conta dessa bagunça e por conta do risco país. E, Wagner, como que o cara que é trader, né? Vamos falar para sua audiência aqui. O cara que é trader, ele quer ganhar dinheiro nesse momento. Ele consegue aí bons ativos com toda essa volatilidade? Ele consegue aproveitar a situação do mercado como está? Consegue. A volatilidade, ela é o melhor amigo de quem sabe operar. E é o pior inimigo de quem não sabe. A grande questão, e que eu sempre prego nas minhas lives e todo no meu sistema educacional, sempre assim, o mercado financeiro é muito grande, ele é muito amplo. Não é a macroeconomia que vai te salvar, não é o fluxo, não é o gráfico. O que vai te salvar é a visão que você tem do mercado de uma forma maior. Porque hoje em dia o que se é pregado por aí é você olhar lá uma figura gráfica lá, rompeu, você compra, perdeu, você vende. Média cruzou, você entra, stop aqui. Nesse contexto, é muito simples avaliar o mercado dessa forma. É fácil, né? Parece que é fácil, né? Parece que é fácil. Você está entrando no mercado onde você já entra perdendo. Você já entra perdendo corretagem, você já entra perdendo plataforma, enfim, precisa ter consciência do mercado que você está entrando. E você entra ali num computador simples, né, num Wi-Fi, sem nenhuma condição técnica, vamos dizer assim, para brigar com o institucional. Os caras têm robôs de alta frequência, absurdamente, que se atualizam ali em tempo real. Vários indicadores econômicos, macroeconômicos, uma equipe estruturada para isso, um cara que olha a renda fixa, um cara especialista em título público, a tesouraria de uma instituição é muito grande, é uma equipe gigantesca com equipamentos de alta potência. E é como o Billions mesmo, eles vão lá nas empresas, averiguam, conversam. Exatamente isso. Ou seja, todos eles entrando de forma cartesiana ali, né? Todos eles de uma forma juntas, uma operação contra você. Então, qual que é hoje o grande problema do trader, do day trader? Porque a maioria dos day traders, assim, eles operam métodos prontos e não se atualizam. E aí acaba que o mercado não é uma coisa só. O mercado ele é emoção, né? Não é eu que estou lá perdendo dinheiro. Todo mundo é assim. Olha aí os bancos, né? No desespero, grandes fundos, vamos sacar o nosso dinheiro dali, não importa quanto eu tô perdendo. Verdade. Essa onda generalizada que vem dos grandes players já traz pra gente uma grande lição de que o mercado é muito maior que isso. Só que esses movimentos, para quem estuda o mercado, entende como funciona a matemática financeira e distorções, a volatilidade do mercado é maravilhosa para ganhar dinheiro. Porque é ali que está o dinheiro. Quando você entende como funciona a volatilidade, é ali que entra o fluxo, é ali que entra o equilíbrio de oferta e demanda, ele é distorcido, e é ali que entra o processo de arbitragem do mercado. Né? Quando está ali nos robôs, os tic-tac, ali dos market makers ali, o cara fica operando rompimento de bandeira, enfim, todas essas figuras, sem volatilidade, é mais fácil ele perder dinheiro. Quando entra a volatilidade, aí que é a hora de você buscar as operações, porque as operações, basicamente, elas já existem. Né? O preço de um ativo custa tanto, se ele distorcer 1% para cima ou para baixo, é ali que vão entrar as agressões. Então, a matemática é um pouco diferente. Hoje, com essa volatilidade, está maravilhoso para ganhar dinheiro com relação à volatilidade. O cara que toma volatilidade. O que está hoje, o ponto negativo da atualidade é a liquidez de mercado está muito reduzida. Porque na incerteza, os lotes reduzem, então todo mundo se protege mais, eles travam mais risco, e quando os mercados eles abrem operações de travas, né, em que eles fazem mais, vou travar o meu risco aqui para cima ou para baixo, enfim. Deixa uma trava escondida ali. Ou via opções, ou via próprios derivativos mesmo, o índice, dólar, enfim. Quando eles travam, isso fica muito ruim de operar, né, porque aí não tem liquidez, aí fica só os market makers. Agora, entrou a volatilidade, ali é a hora de operar, né.
O ponto positivo hoje, volatilidade, e o ponto negativo hoje é liquidez. Então tem esses dois pontos que o trader tem que ficar esperto, né? Mas E na hora de escolher determinado ativo, como que você olha ali? Você olha liquidez e volatilidade? Tipo assim, eu vou pegar os ativos mais líquidos da bolsa. Uma Vale, Petrobras. Sim, para day trade, por um prazo maior a gente pode escolher a ação via fundamento, né? A gente não olha gráfico, a gente olha outras coisas. A gente olha a projeção de crescimento, a gente olha balanço, fluxo de caixa, enfim, algumas outras coisas que fundamentam mais uma entrada para você poder ter mais condições de você avaliar que uma empresa é boa, né? Isso é outra coisa, para você segurar um prazo um pouco maior, tanto swing trade quanto para a tua carteira. Para day trade, liquidez. Liquidez é o primeiro fator. É colocar lá, para você ter um sucesso de você... Se você está comprando uma ação e você quer sair dela no mesmo dia, você precisa de pessoas que queiram comprar ela de você. Então, quanto mais pessoas negociando naquele mercado, melhor. Então, a liquidez ela é um fator preponderante no caso de você operar ações. E você falou isso daí, é legal, né? Tem um rapaz que ele comprou uma criptomoeda em uma época, acho que 1 ano atrás, mais ou menos, e ele ficou bilionário. Mas não tinha liquidez nenhuma para sacar. Então, ou seja, ele comprou uma criptomoeda, ele tinha ficado bilionário, mas não tinha ninguém para comprar a ação. Não conseguia sair. É muito louco. Eu passei por isso que no começo, quando eu comecei com grupos, né, de WhatsApp, enfim. Foi ali que eu comecei a ganhar um pouco mais de nome, que aí eu fazia todas as operações que eu ia fazer, eu falei, eu vou entrar aqui, né, quem quiser. E isso acabou tomando uma proporção muito grande, né? Essa comunidade que a galera que tá aí é do nosso Telegram, né? A gente chegou a ter 15 mil pessoas no nosso grupo. Caramba! Mas como hoje os fakes aí, essa galera das criptomoedas dominaram, a gente acabou fechando e eliminando uma galera. E hoje a gente tá ali mais ou menos perto de 6 mil pessoas ali no nosso grupo. Essa comunidade veio exatamente disso, né? As instruções que eu jogava com relação às operações eram... primeiro fator, vamos entender como funciona o mercado. Segundo, o que você quer operar? E terceiro, liquidez. É isso. O meu principal foco sempre foi assim, se 90% dos day traders perdem dinheiro no mercado, eu vou querer fazer o que os outros 10% fazem. Né? E se 90% operam da mesma forma, é a forma que eu não vou operar. Eu vou operar diferente para poder ganhar, né? É uma matemática isso. Sim. O que os 90% fazem? Eles fazem isso. Então, isso aqui para mim está eliminado. Eu já elimino completamente isso. Não quer dizer que esteja errado, mas eu deixo por último, né? Porque quanto mais informações a gente tem, melhor. Mas hoje em dia, o fator liquidez é muito importante. Quando eu tinha esses grupos, eu operava mico, né? São esses small caps aí, que valorizavam 50%. Dá umas porradonas. Dava aquelas pancadas, adorava isso, né? Botava o dinheiro lá, 100% no dia. Ok. Nossa. Cansei de ficar com ela na carteira, não conseguia sair. Comprava. Quando dava 100%, beleza. Quando dava... Era para day trade. Eu colocava um capital. Eu nunca alavanquei. No começo das minhas operações como day trader, eu não alavancava. Você sempre comprava à vista, né? Usava o meu capital. Se der errado, eu fico com ela na minha carteira. Teve ações lá, inclusive a gente estava comentando esses dias, teve ações que eu cheguei a ficar 8 meses sem conseguir vender. E esse daí é o buy and hold forçado. É forçado. O cara compra, né? E tem que segurar forçado. Tem que segurar forçado. É um risco que você corre, né? Acontece muito, né? Às vezes a gente compra alguma ação ali, você fala, não, se subir e tal, não sei o que, mas qualquer coisa eu seguro ela também. E acaba segurando pra sempre. A forma, eu imagino que seja a forma mais correta, eu acho, né? Se você compra, por exemplo, entra numa Petrobras para day trade, né? Você já quer comprar ação, né? Hoje tem as opções, né? Mas pensando só na compra direta da ação ali, você já quer comprar ela. Se ela subir no dia 2, 3%, é um day trade, o saco cai fora. Se ela cair e eu tomar prejuízo, eu fico com ela na minha carteira. Acaba segurando. Porque aí eu fico esperando o ciclo, né, da ação. Fico esperando o retorno dela em algum momento. Às vezes vem alguma informação lá de fora que o petróleo vai subir e tal, aí a ação já acaba subindo, né? É claro que é legal fazer uma análise macro, né? Sim. Você vai comprar Petrobras a R$50 do dia para noite, você vai comprar ali R$50, sendo que o preço dela não é esse, né? É legal você ter um mínimo de valuation para você entender onde é que você está comprando. Tá comprando cara barato. E, Wagner, tem um vídeo muito legal seu que é falando para descobrir o preço justo de uma ação, de qualquer ação. Qual que é o segredo aí? Esse vídeo, na verdade, assim, eu resumi basicamente todo o contexto macro, fundamento dentro do gráfico, né? Como a maioria dos operadores hoje são grafistas, né? Eu estudei durante muito tempo o fluxo e comecei a avaliar no gráfico qual era o comportamento do preço dos ativos
já entendendo como funciona o fluxo. E aí eu cheguei numa conclusão ali da lei básica de oferta e demanda, né? O preço é o que tá na tela. Não, o preço é onde negociou mais, é ali que tá o preço justo, né? Tanto que os maiores indicadores hoje, as médias móveis, né? Qual que é a média de um preço? Ela é ali que está o preço justo, né? Hoje, com todo o sistema computadorizado dos robôs, market makers, essas médias são usadas, né? Fibonacci, até via os bancos, os índices, né? Basileia, Benford, todos esses cálculos, aí, Euler, né? Que são as fórmulas matemáticas, elas vão sempre se chocar no mesmo preço. E se elas vão sempre se chocar no mesmo preço, como é que eu faço para fazer isso? E aí, daí que existiu as médias, né? VWAP, ajuste. Tem alguns preços que já são importantes. Então, quando você olha ali uma região onde ficou muito tempo negociando, ali é o preço justo da ação. Né? Então, dentro desse contexto, eu criei esse vídeo, eu dei o exemplo até para você ter uma noção que não é só na análise gráfica, eu dei vários exemplos da nossa vida, do que é justo, para você ter uma noção, e usei a inflação. Qual seria uma inflação justa em cima da análise gráfica? Sem avaliar demanda, oferta, demanda, nada, só olhando o gráfico, né? E aí eu trouxe isso pro gráfico. Então esse vídeo, ele salvou muita gente de tomar vários tomar loss, em estar na região correta, não entrar muito longe desse preço justo contra o fluxo de mercado, né? Se o mercado distorcer muito, ele vai voltar para lá, porque o número de posições montadas ali foi muito grande, né? A gente está falando de custódia. Muita gente comprando e o cara tá travando as posições dele ali. Então, se esse preço distorce muito dessa região, ele tende a voltar. Não é que vai voltar, mas um cara que tá tomando muito prejuízo, ele vai ter que se reespecificar a custódia dele. E nessa reespecificação de custódia, ele vai ter que zerar alguma perna dessa operação, que vai fazer com que a cada 10 vezes o preço volte para lá entre 6 e 7 vezes, assim, vamos dizer, usando a matemática aqui. Então esse vídeo aí, acho que ele até deu uma bombada, aí uma galera assistiu, o pessoal assistiu. Porque sempre falo, assiste esse vídeo primeiro, para de perder dinheiro, assiste ele, onde é que está o preço justo. Você sabendo onde está o preço justo, você vai saber trabalhar com os indicadores de mercado VWAP, médias móveis, ajuste, né? Principalmente a galera dos mini contratos.